amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual do domingo e momento em que nós nos encontramos para compartilharmos o que eu tenho aqui comigo, você o que tem aí contigo. Nós compartilhamos esse momento e conversamos rapidamente sobre algumas coisas de interesse geral. Nosso assunto de hoje é presença de corpo e ausência de espírito. Coisa muito comum no cotidiano das pessoas. É muito frequente a gente estar conversando com alguém e de repente você pergunta: o que você achou, fulano? E ele não teve a menor noção do que foi dito, porque ele estava ali fisicamente, mas seu espírito estava em outra dimensão, voando, como dizem por aí, com a cabeça no mundo da lua. Bom, então sobre isso nós vamos falar daqui a pouco, e eu queria pedir aos amigos que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal. Os que são inscritos nos deem, acione o seu sininho para receber as notificações das nossas postagens, e se ao final o assunto for de interesse, relevante, nos dê o like para que o canal se fortaleça e sigamos em frente. Então o nosso assunto de hoje: presença de corpo, ausência de espírito. Vamos ao tema. Conta-se que me lembro de ter lido isso numa revista, Seleções do Readers, muito antiga, que uma determinada senhora tinha 3 filhos. O do meio, o Jorginho, era um garoto muito sistemático, diferente dos irmãos. Ele era tímido ao extremo e ao mesmo tempo revoltado. Ele, quando estava revoltado, a timidez aumentava. Quando estava tímido, a revolta aumentava. Então, era um menino de difícil trato. A mãe o levava com muito jeito, os irmãos o levavam com muito jeito. E o Jorginho, que é o nome que é dado na história, deve ser um nome fictício, certamente, era aquele garoto e precisava de muito cuidado para lidar com ele. O pai levava a vida com ele também, com muito jeito, sabendo das limitações, das peculiaridades. Mas um dia, a mãe do Jorginho foi chamada numa cidade vizinha, onde a avó do Jorginho, a mãe da mãe, portanto, estava em situação desesperadora. Diziam lá na época que não passava da meia-noite daquele dia. E essa sentença de não passar da meia-noite parece presente em tudo quanto é tragédia familiar, quando alguém tem que morrer em algum dia com uma data supostamente marcada, seja pelo diagnóstico médico, seja pelas perspectivas da doença, enfim. Então não ia passar daquela noite. E a mãe teve que sair depressa, e uma vizinha falou: não se preocupe, vá, deixa os meninos, eu cuido, né? Eu sou pedagoga, eu tenho psicologia infantil, deixa comigo, mas o Jorginho é complicado. Não, deixa, os meninos me ajudam, a gente dá um jeito. Mas aí a mãe foi, coitada, foi resolver o problema familiar, a pendência afetiva e sentimental. E o Jorginho ficou lá. Na hora do almoço, chamou todo mundo para o almoço. Cadê o Jorginho? O Jorginho estava longe, fora da casa, e os irmãos saem a procurar, aquela senhora sai para procurar, acharam o Jorginho numa brecha, numa fenda da parede, escondido lá, fingindo que não existia. Com muito jeito, trouxeram o Jorginho, botaram na mesa, mas quem fazia o Jorginho tocar numa comida, numa iguaria que fosse? Nada, emburrou, estava tímido, fechado. Aquela senhora tentou usar toda a psicologia, sem sucesso. Não, então deixou o Jorginho lá brincando com os irmãos. Quando chegou a tarde, hora de tomar banho, cadê o Jorginho? Sumiu o Jorginho. Corre atrás do Jorginho, saia a família inteira atrás do Jorginho. De repente alguém diz lá: olha, estão procurando o Jorginho? Então, ele está lá em cima do telhado, no meio lá de 2 águas. Está lá, acho que não vai descer não, vai ficar lá. E aí todo mundo: desce, Jorginho, pelo amor de Deus, desce daí, tu pode cair, machucar, menino, não faça isso, sua mãe deixou a gente cuidando de você, seus irmãos, e os irmãos: Jorginho, desce, não desce. Aí juntou uma molecada na rua, começou a dar força pro Jorginho: desce não, Jorginho, fica aí. Pronto, aí não teve jeito. Quando chegou, no outro dia de manhã,
O Jorginho só tiveram que jogar o cobertor lá para cima, o travesseiro, pedaço de colchão e vigiar o Jorginho a noite inteira para não cair do telhado. No outro dia de manhã, a mãe chegou, tomou conhecimento da situação, que não quiseram incomodá-la com aquilo. O Jorginho estava ali ao alcance do olhar. E aí a mãe chegou, olha quem estava acontecendo? Ah, o Jorginho dormiu lá em cima. Só sabe como é que é o Jorginho. Não, deixa aí. Jorginho, desce aí. Não desce, desce, não desce. Aí uns amigos chegaram e falaram, deixa conosco. Nós vamos cercar a casa, vamos subir pelos lados do telhado e vamos surpreender ele e a gente desce ele. Então tá, com muito jeito, cuidado. Aí subiram lá, fizeram uma abordagem no Jorginho, pegaram de surpresa e desceram o Jorginho esperneando, esbravejando, botou o Jorginho no chão, a mãe se sentiu vitoriosa, porque afinal de contas deu volta naquela situação constrangedora, virou pro Jorginho, uai, cadê o menino que não ia descer, não sei o que lá? Ele falou, ó, tá aqui. Ela falou assim, oh, mas você não ia descer, está aqui na minha frente? Ele falou, não, meu corpo está aqui, mas eu aqui dentro, ó, estou lá em cima ainda. A mãe falou, não tem jeito, não é só teimoso, não é só tímido, ele está ficando louco, como é que pode estar aqui e estar lá ao mesmo tempo? Então é isso de que nós falávamos no início da abertura do nosso trabalho. A presença de corpo e a ausência de espírito. Espiritualmente, mentalmente, psiquicamente, Jorginho estava lá em cima. Mas fisicamente estava ali, de frente da mãe. Pouco se lixando porque a mãe pensava e a galera pensasse. Então, a história de um garoto rebelde, teimoso, tímido, seja lá por que lado nós venhamos a abordar esse seu temperamento, essa sua natureza, é bem a história que acontece conosco, não pelas mesmas razões, mas por uma razão de fuga. A fuga do Jorginho para o telhado é a nossa fuga para o álcool, para a droga, é a nossa fuga para a indiferença, é a nossa fuga por um certo estado de tristeza, é a nossa fuga por uma via de isolamento. Então, isso tudo acontece. Por quê? Porque nós não queremos estar espiritualmente naquela circunstância, naquele lugar, naquela situação, mas fisicamente não temos como fugir, não temos como sair, né? E aí um professor contava uma história de uma viagem que ele tinha feito, e aí os alunos, alguns prestando atenção, outros não existia celular à época, de repente ele pergunta assim, falou, olha gente, vocês já pensaram numa viagem de férias que você quebra o pé, que você perde documento, que te rouba o passaporte, né? O que vocês acham disso? Uma aluna lá meio dorminhoca, a colega cutucou ela com o cotovelo para ela acordar para a aula, ela falou, ah, professor, que maravilha, maravilhoso. Foi maravilhoso o quê, menino? Onde você está com a cabeça? Quer dizer, ele contando uma tragédia de uma viagem e a aluna totalmente dispersa. Então, muitas vezes, minha mãe falava assim para mim, menina, onde é que você está com essa cabeça? Porque às vezes a gente estava em casa fazendo o que tinha que fazer, exercício escolar, ajudar numa coisinha ou noutra, mas a cabeça estava lá no pastinho, onde nós tínhamos o nosso Maracanã para jogar bola. Então não estavam nem ligados naquilo que estava sucedendo ali. Toda feita, a gente fazia uma arte e o nosso rosto demonstrava. Então a mãe chegava e falava, ah, eu conheço esse pensamento. Quer dizer, não é que ela conhecesse o pensamento, ela conhecia as reações que os pensamentos culposos provocavam em nós. Então nós crescemos verificando isso. E uma coisa que uma vez ela nos disse, minha mãe nos disse, ela disse assim, onde vocês estiverem conversando com alguém, estejam atentos de alma e coração. Porque muita gente conversa com os outros, entrando do ouvido, saindo do outro, sem filtro. Seja filtro mental do que é que ele está falando, seja filtro emocional do que isso significa. Então, quando eu falar com vocês, vocês prestem atenção em mim. Então, ela nos trazia a realidade. Hoje, por problemas patológicos, tem inúmeras patologias de pessoas que vivem fora da realidade objetiva. Nós estamos falando dessas pessoas. Nós estamos falando daqueles que por contragosto, por estar contrafeito, por não estar à vontade, por não gostar da realidade objetiva que vê, que vive o que experimenta, e acaba tendo essa fuga. E é uma coisa tão comum que às vezes a pessoa não percebe que ela está ausente do ambiente e da conversa com o seu interlocutor. A presença de corpo, a ausência de espírito. Quantas vezes nós chegamos para fazer uma consulta médica,
preocupado não com a anamnese que vai ser feita, mas com a fatura, com o cartão de crédito que está lá, que vai vencer. Quantas vezes nossa esposa está falando de amor conosco, nós estamos preocupados com compra disso, pagamento daquilo, com interesse no gado que está lá, ou na cotação do boi ou do café. Quantas vezes nós queremos conversar, marido e mulher, mulher e marido, e, enfim, cônjuges querem conversar, companheiros que têm relacionamentos duradouros, querem conversar sobre coisas objetivas do casal ou das partes, e nós estamos excessivamente preocupados com outras coisas. Não temos tempo e não temos cabeça para pensar naquilo. Eu não estou com cabeça para pensar nisso. É uma velha e corriqueira desculpa que se recorre. Então, pensando nisso, nós, em nos lembrando disso, começamos a imaginar o quanto de prejuízo, quantas amizades não se desfizeram, porque pessoas tentaram nos ajudar, tentaram dialogar conosco e pegaram-nos numa hora dessa, em que estávamos fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. Então, nós chegamos a esse ponto de termos que refletir sobre isso. O que é que está desviando o nosso pensamento das coisas objetivas da nossa vida real? O que é na vida real que está dispersando nossas atenções? Quais são os objetivos, interesses tão importantes que nos rouba tempo de uma conversa de amor, de uma conversa de respeito, de uma conversa afirmativa, de alerta, de ponderação, uma conversa contributiva, aquela que contribui para que a gente acerte mais do que erre, para que a gente tome decisões corretas. Quantas vezes alguém que nos ama tenta nos ajudar a pensar numa melhor solução para um problema em relação ao qual não vemos equação? Então, nos lembramos disso hoje e trouxemos esse nosso tema para a nossa reflexão. Presença de corpo e ausência de espírito. Quanto disso não acontece? Como diz o velho ditado, quem nunca passou por isso? Então, nesse momento, reflitamos em estarmos integralmente naquilo que estamos fazendo, em estarmos de alma e de coração. Muitas vezes se fala isso, pensa que é um jargão filosófico. Não é. Estar de alma e coração é não estar somente fisicamente no local, na circunstância ou na cena. Estar fisicamente no local para as pessoas, mas estar ali espiritualmente para ouvir, perceber, registrar, ver, não somente enxergar aquilo que está sendo demonstrado naquele momento. A vida tem nuances, peculiaridades, que precisa de um espírito atento, senão não captamos, senão não absorvemos. Então, para nós que já estamos presentes de corpo, façamos um esforço para estarmos também presentes de espírito, de alma e de coração, em tudo o que formos fazer na nossa vida. Amigos, um abraço, nosso carinho e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tenham todos um bom domingo e muita paz.